Aí entra o outro tipo de acabamento que eu vou te ensinar aqui, de aplicação de zíper, que é a aplicação que a gente usa acabamento. Então, para esse tipo de costura, que você não vai ter essa profundidade aqui no final, né? A gente vai precisar de um zíper menor do que o tamanho que você tem do seu painel para sua bolsa, para sua necessaire. Então aqui, deixa eu confirmar, eu tenho uma peça de 17 centímetros de largura, 17 centímetros de largura aqui, e aí eu vou usar um zíper que tem 15 centímetros. E além, aí, por que um zíper com acabamento? Por que chamo assim? Porque essa ponta dele aqui, eu vou vir aqui com um tecido que eu cortei da largura do zíper por mais ou menos 6 centímetros ou 4 centímetros, depende como você quer. Esse daqui, no caso, tá com 4 centímetros. Então, é um pedaço de tecido de 3 centímetros por 4 centímetros. E aí eu dobrei ao meio, depois eu dobrei as pontas dele, abri e dobrei as pontas dele para o meio de novo, assim, e fechei. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse meu tecido, que é como um viés, e vou encaixar ele aqui na ponta do meu zíper e passar uma costura. E passar uma costura bem aqui, para fixar ele. E aí eu vou fazer isso nos dois lados do tecido. Nos dois lados do zíper, né? Nas duas pontas de zíper. É importante, se você está começando, não deixa de usar o alfinete para manter o tecido aqui no lugar, né? E a gente não correr o risco para manter o tecido assim, e a gente não correr o risco de ele deslizar na hora de costurar. Então, faz a costura bem devagar aqui por cima, né? É interessante que você faça devagar porque a gente vai passar por cima do zíper. Esse zíper, apesar de parecer metálico, não é, ele é um zíper de nylon mesmo. Então eu vou fazer isso aqui desse lado e vou fazer também desse lado aqui. Alfinete e passar a minha costura. Para passar essa costura, eu prefiro usar o pé de máquina comum, dá mais segurança. E aí eu faço uma costura como se fosse um pesponto, bem pertinho da borda mesmo do tecido aqui, na parte interna. Tá aqui, eu fiz a costura dos dois lados, né? Fiz a costura para prender esse tecido. E agora a gente vai marcar o meio do nosso zíper, porque como o nosso painel é maior que o nosso zíper, a gente só pode alinhar marcando o meio, né? Então eu marquei aqui o meio, marquei os dois meios e também marquei o meio dando um pique aqui no meu tecido, né? E aí agora eu sigo a mesma coisa que eu fiz com a técnica do zíper embutido. Eu vou posicionar a frente do zíper com a frente do meu tecido, que vai para a parte de fora, alinhando nesse caso aqui pelo meio, principalmente. E aí agora eu só prendo aqui dos lados também. E posso passar a minha costura de segurança.
importante aqui. O meu zíper já tá com o cursor, né? Porque como eu fiz o acabamento nas duas pontas, não daria de colocar depois. Então, pra fazer essa costura, mesmo a de segurança, que é na borda do zíper, né? Eu levanto, deixo a agulha dentro do meu tecido, levanto o meu pé calcador e aí eu posso passar o meu cursor aqui pra trás, né? Eu abri o meu zíper, colocando o cursor lá pra trás, e aí eu posso dar continuidade, baixo o pé e dou continuidade na costura. Então, fiz aqui a costura de segurança, né? Cortar os fios que sobraram. E agora eu posso pegar o meu forro. Nesse caso aqui o meu forro é liso, não tem frente nem costa, né? Mas se tivesse frente, seria a frente do teu forro pra costa do teu zíper, aqui. E aí eu posiciono tudinho, alinhando nesse caso aqui com as bordas, e faço a minha costura definitiva aqui, com uma margem já de um pé de máquina, né? Mais uma vez aqui eu encontrei o meu cursor, né? Que eu já tinha levado pra lá. Eu trago, como eu ainda não costurei quase nada, eu vou trazer ele pra frente. E daí não precisa nem levantar o pé calcador, mas eu preciso manter a agulha lá dentro do tecido, quando for parar. Eu fiz isso, dou continuidade. Paro de novo com a agulha dentro do tecido, levanto o pé e coloco esse meu cursor do zíper lá pra trás. E continuo. Eu acho que assim deu até pra entender, né? O porquê de eu ter preferido fazer quando tem essa possibilidade, né? Quando é um zíper embutido simples, você tem a possibilidade de não colocar o cursor antes, então, cara, não coloca. Faz sem o cursor, porque isso vai te poupar, assim, um certo trabalho de ficar colocando o cursor pra trás, pra frente e tudo mais. Então, a gente fez aqui a costura definitiva, né? Essa costura aqui, que a gente pode ver as duas aqui, a de segurança e a definitiva. E aí eu vou abrir a minha peça, né? Deixando o forro pra cima. Nesse caso, a gente não vai fazer o pesponto. Agora é o momento do pesponto, né? Mas a gente não vai fazer o pesponto no forro. A gente vai simplesmente abrir aqui. E aí, baixa esse excesso de tecido. A gente vai baixar esse excesso de tecido aqui para o lado do tecido que vai ficar por fora, né? Do tecido externo. E aí, a gente baixa pra cá e passa o pesponto só no tecido externo. E nesse excesso de tecido aqui. Não sei se deu pra entender, mas vai ficar mais ou menos assim. O teu zíper vai ficar pra cá, o teu forro aberto aqui. E aí a gente vai passar uma costura de pesponto só aqui, na parte externa. Aqui você pode perceber que eu fiz a costura de pesponto, mas ela só serviu para fixar, para manter aqui o meu zíper e o excesso de tecido para baixo, né? E agora eu posso voltar com o meu forro e tá tudo bem. O forro não foi costurado. Agora a gente só precisa repetir esse mesmo procedimento para o outro lado e você vai ter a aplicação do seu zíper ok, pronta. Eu vou fazer isso aqui e aí eu já volto para te mostrar como é que vai ficar e por que é interessante fazer esse tipo de acabamento. Eu terminei aqui, fiz os dois lados da minha costura, né? Fiz o pesponto sem pegar o meu forro. E agora eu vou finalizar, meio que finalizar essa peça só para te mostrar como fica o acabamento desse zíper, quando a gente começa a fechar a nossa nécessaire, né? Que aqui seria uma nécessaire. Então, tendo o nosso painel assim, eu vou unir os dois tecidos externos dessa forma, alinhando eles aqui, né? E vou fazer a mesma coisa com o forro, então forro para um lado, tecido externo para o outro.
Aí vou fixar aqui do lado e eu vou passar uma costura nessa lateral, nessa e nessa, tendo atenção, né, aqui nesse encontro deles, para deixar tudo bem alinhado. Inclusive, a gente não costura o tecido de forro aqui, nesse caso, para que seja mais simples, mais fácil de fazer esse alinhamento. Então é isso, eu fiz essas costuras na lateral, né? E agora eu vou desvirar só para que vocês possam ver como fica o acabamento esse acabamento desse zíper aqui. Evita de deixar um amontoado de zíper aqui no canto, que às vezes até causa um certo incômodo. Eu já passei por isso, de tentar fazer uma peça dessa forma, que não tem a peça que não tem essa profundidade aqui no zíper, e ela ficar com um amontoado de zíper aqui, e eu ter achado muito feio e ter ficado chateadíssima com a peça que eu tinha feito. Então, usar esse tipo de acabamento aqui vai te auxiliar para essa peça. Então, daqui eu vou terminar essa peça depois, dando profundidade só no fundo, e aí vai ficar uma nécessaire bem legal com esse acabamento no canto, né? O acabamento do zíper.